Web namoro. Acho que eu não preciso explicar o que é web namoro, mas se você não sabe, eu te conto. Web namoro ou namoro virtual refere-se a relacionamentos amorosos que se desenvolvem à distância, através da internet, onde as pessoas se conhecem e interagem online. Resumindo, é basicamente um namoro, só que você mora em Xique-Xique, Bahia e outra pessoa mora no Ceará. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência do quase web namoro? Não sei, eu acho que faz mais sentido eu falar à distância. Então se você gosta desse tipo de vídeo que eu conto minhas histórias, eu peço pra você tá deixando o seu like. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, mano. Se inscreve aí. E também não esqueça de dar aquele hype no vídeo pra tá me ajudando. Deixou o like, se inscreveu e hypou o vídeo? Então vamos fazer o seguinte. Todo vídeo de história, relato que eu postar vai estar acompanhado com uma vinheta. E quem vai puxar a vinheta é o Mano Fene. Então, Fene, puxa essa vinheta. Conta mais as historinhas do DK. Bom, se eu não me engano, na época eu tinha uns 17 anos. E se você viu meus vídeos passados, eu tinha dito que eu nunca tinha entrado em relacionamento. Porque se na escola eu já não tinha amigos, quem dirá namorada? Então o único lugar que eu conseguia me socializar é na internet. Pra vocês terem uma ideia, eu usava muito o Skype. Quem aí se lembra do Skype? Se você é novo e não sabe, o Skype basicamente era um Discord. Só que não tinha como você entrar em comunidade. E muita gente não entrava pra só conversar. O foco maior era apenas jogar. Até porque quando o Discord lançou, ele tinha o mesmo propósito, que era um aplicativo de chamada para gamers. Mas por várias comunidades serem criadas, o Discord deixou de ser aquele aplicativo de conversa para gamers e virou um aplicativo de conversa. Enfim, para quem não sabe, antes de eu ter esse canal, o meu antigo canal era de fã dublagem. Acho que isso responde sua pergunta de por que eu tenho um vozeirão. Eu achei um aplicativo que tem literalmente tudo que eu procuro. Filmes, séries, anime, até futebol ao vivo. Não posso falar o nome aqui, mas eu vou estar deixando aqui nos comentários. Dá uma passada lá e aproveite. E meu antigo canal era basicamente isso, eu fazendo fã dublagens. E depois de algum tempo, eu havia conhecido uma comunidade de fã dublagem. E quando eu entrei no servidor, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Até porque na época era bem difícil encontrar uma pessoa que também tinha o mesmo interesse. Que no caso é a fã dublagem. Então lá eu conheci pessoas maravilhosas que eu conheço até hoje. Claro que por mais que a gente não conversa, a gente se conhece. Então depois de um bom tempo se aprofundar naquela comunidade, aí eu pensei na minha cabeça, bom, por que eu não crio uma equipe de fã dublagem? E foi aí que eu segui a minha ideia. E aí que eu ficava atrás de comics e animações pra poder dublar. E quando eu tava chamando as pessoas pra me ajudar a dublar, tinha uma garota que se ofereceu também pra poder ajudar. Bom, não quero revelar o nome dela, vamos apelidar ela de Kara. E não, engraçadinho, não é Kara do Undertale. Então a Kara chegou pra mim pedindo oportunidade pra poder ajudar na fã dublagem. E eu pedi o portfólio dela, que no caso o portfólio é suas obras que você fez. E eu vou te falar, a voz dela era muito incrível. Então por conta disso que eu decidi aceitar ela pra minha equipe. E foi aí que a gente começou a fazer um monte de fã dublagem. Só que alguns dos projetos que a gente dublava, o tema era algo amoroso. Ou seja, tinha projetos que a gente dublava como se fosse um casal. Mas mesmo assim, nessa época a gente só era colega de trabalho. Sei lá, colegas de trabalho que não ganhavam nada com isso. Mas naquela época eu não tinha interesse romântico nela. Mas teve um dia que eu tava em call no meu servidor da equipe. E eu tinha ficado na call por um bom tempo. E ninguém tinha entrado. Tanto que por um bom tempo eu nem sabia que eu ainda tava na call. Então eu só descobri que eu ainda tava na call quando a Kara entrou. E aí a gente começou a conversar normalmente. Eu perguntei como ela tava, o que ela tava fazendo. E aí a gente foi só conversando. A gente ficava comentando sobre as dublagens que a gente ficava fazendo. E isso era incrível. E nessa call foi a oportunidade que a gente teve pra se conhecer. Então eu perguntava os gostos dela, ela perguntava os meus. E a gente começou a ter um carinho pelo outro. Então os dias foram se passando, a gente conversando todo dia. Então teve um dia que eu decidi perguntar onde que ela morava. E não exatamente onde ela mora, mas sim pelo menos a cidade. E ela falou a cidade onde ela morava. E quando ela tinha falado, eu falei pra ela que ela morava uma cidade vizinha do meu. E que às vezes eu ia pra cidade dela pra ver meus parentes. Porque uma boa parte dos meus parentes moram onde ela mora. E isso tinha sido um ponto muito interessante. Porque não é todo dia que quando você conversa com alguém na internet, você sabe que a pessoa mora perto de você. Bom, pelo menos pra mim. E aí que eu tava começando a sentir algo a mais.
não era só apenas uma amizade. Porque se ela tinha os mesmos gostos que o meu, praticamente mora bem perto de mim, e a gente tinha uma boa conversa todos os dias, bom, do jeito que eu era iludido na época, acho que até hoje não mudou nada, eu achava que aquilo era um pedido de casamento. Aí ela pediu o meu Instagram e eu pedi o dela também. E aliás, se você não me segue no Instagram, no link da descrição vai estar o meu Instagram e me segue lá, viu? E enfim, a gente viu os nossos rostos e um achava o outro bonito. Bem, eu acho que quando a gente se apaixona por uma pessoa, por mais que ela seja feia, a gente acha que ela é bonita. Não falando só o caso dela, até porque eu me incluo nisso também. Teve até um flerte que eu tinha soltado pra ela, que eu tinha falado: "Hey, lembra que daquela vez a gente fez uma dublagem de romance? Podia ser a gente, né?" E ela deu risada e gostou. Aí eu pensei, pô, a gente gosta de se entregar pro personagem. Por mais que a gente não era pago pra isso, a gente fazia com muito gosto. Tanto que teve uma vez que eu dublei uma animação triste. Inicialmente era pra eu dublar um personagem chorando. Então, tipo, eu só ia fingir que eu tava chorando. Só que aí eu pensei, eu acho que isso pode ficar melhor. Então eu comecei a lembrar do dia que minha cachorra, infelizmente, tinha falecido. E nisso eu tinha começado a chorar. E aproveitei essa tristeza toda pra poder dublar a cena. E infelizmente não tenho ela salva, porque se eu tivesse eu mostrava pra vocês. Mas tinha ficado absurdo. Andeka, mas aonde você quer chegar com isso? Bom, se eu dublava cenas com choro chorando de verdade, por que não dublar coisas românticas com outra pessoa e namorar ela? Então teve um dia que eu criei coragem pra poder chamar ela pra sair. E por incrível que pareça, ela aceitou. Acho que era em um sábado. Mas tinha um problema. Como eu tinha falado, ela é da cidade vizinha do meu. Era 1 hora de viagem de carro. Então, como na época eu não dirigia, eu tinha que tentar contar com a ajuda do meu pai. Só que ele não podia ir. Então eu tive que contar a ajuda de outra pessoa. Que no caso, o meu irmão. E ele topou me levar até ela. Então foi 1 hora de viagem. E ela tinha falado pra eu encontrar ela em um mercado. E a gente foi lá e chegou. E a gente ficou, eu e meu irmão, esperando. E cara, eu fiquei muito, mas muito nervoso. Por dentro eu tava me tremendo muito. Até porque nunca que eu tinha saído com uma garota. E o pior ainda, eu tava conhecendo uma garota que eu nunca tinha visto. Só nas fotos, é claro. Mas vai saber que ela não era ela. E sim o Sérgio Carlos da Silva, de 71 anos. Tanto que meu irmão ficou zoando com isso. E eu lá, muito nervoso, esperando. Acho que tinha ficado uns 10 minutos esperando. E do nada surge uma voz atrás de mim. Boa noite, minha princesa. Sim, eu não acreditei que era um velho. Mano. É brincadeira, galera. Quando eu olhei pra trás, tava lá a moça. A gente se abraçou e eu fiquei muito aliviado. E então, eu e ela, a gente foi pro shopping. E meu pai tinha me dado 50 reais. Então eu fui lá, passei com ela, comprei uma casquinha do McDonald's pra ela. E não, isso aqui não é uma propaganda, tá? A casquinha era R$2 e hoje em dia deve ser uns 5. E a gente ficou um bom tempo passeando, conversando. E a gente também tinha ido pra um play center. No caso, um lugar pra você poder jogar jogos. Mas também tinha alguns problemas. Até porque, como eu disse, eu nunca tinha saído com uma garota antes. E nem sequer ter tido uma experiência em conversar com uma garota. Então eu era um cagão. Tanto que eu não tava falando muito. E quando o assunto acabava, eu abria o celular e ficava mexendo pra não ficar aquele clima meio paia. Mas de qualquer forma tava ficando paia. Então na maioria das vezes quem que tinha que puxar assunto era ela. Eu puxava um pouco, mas ela era o que mais conversava. Então a gente ficou um bom tempo trocando ideia e só passeando. Só que também surgiu mais um problema. Um detalhe que eu não tinha contado antes é que ela tinha saído escondido pra me encontrar. A mãe dela não sabia que tava em um encontro. E ela tinha recebido uma ligação. E era a mãe dela. E ela tava falando que a Kara precisa visitar o seu irmão no hospital. Então basicamente o encontro foi desmarcado ali mesmo. E a gente voltou pra aquele mercado onde se encontrou com ela. E ela tava se sentindo mal. Então a gente se abraçou e se despediu. E ela saiu correndo. E não sei se ela tava saindo correndo porque tinha que visitar o irmão, ou se ela só arrumou alguma desculpa pra não querer mais sair comigo. Aí você me pergunta: Andeka, você pegou ela, deu um beijo? Não. Como eu disse, eu era um cagão demais.
Então nem capacidade eu tinha pra isso. E antes de a gente ter se encontrado, eu tinha falado que eu tinha uma surpresa pra ela. E ela queria que eu contasse. Só que eu queria contar no dia que eu me encontrasse com ela. Então nem deu tempo pra fazer essa surpresa. Porque essa surpresa seria o dia que eu ia pedir ela em namoro. Então por conta de tudo isso ter acontecido, a gente só começou a se afastar aos poucos. E teve um momento que a gente parou de conversar de vez. Então, ou seja, tudo que tinha pra dar certo acabou virando uma possível tragédia. Então foi a partir desse dia que eu descobri que eu tenho um azar no amor. Talvez no futuro eu faça um vídeo sobre o namoro em si. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Mas só sei que cada um seguiu a sua vida e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que o único ponto positivo é que eu testei se o web namoro funciona. Me senti no experimento. Mas como eu falei, eu acho que não é certo falar web namoro, porque ainda não tinha me relacionado com a pessoa. E mesmo que eu tenha, estava mais para um relacionamento à distância. Porque o web namoro é se você quer namorar só na internet. E a distância é se você realmente quer fazer de tudo para poder se encontrar com a tão pessoa que você ama. Então é isso, se você assistiu aqui até o final, muito obrigado de verdade. E aproveita e entra no nosso servidor do Discord. E como diz a nossa lenda Velbera, eu vou ficando aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!